aqui é Sérgio Viana do canal Advanced MSK. Hoje nós vamos discutir o caso de uma paciente de 77 anos de idade com cervicalgia de longa evolução, encaminhada para avaliação por imagem da coluna cervical. O que chama a atenção nessas imagens de tomografia computadorizada, nós temos cortes axiais aqui à esquerda, são calcificações, são depósitos calcificados ao redor da odontoide, de aspecto linear e nodular. São evidentes também nessas reformatações sagitais interpostos entre a extremidade da odontoide e o clivus. E aqui nesse corte coronal tem esse aspecto bem característico, bem típico dessa condição, que é um aspecto em coroa ou em halo, que também é evidente na reconstrução tridimensional. Nessa reformatação sagital com janela invertida, nós percebemos que existe um componente retroodontoide, que não é mineralizado, mas que também provavelmente está associado à sintomatologia da paciente, e existe uma degeneração da articulação atlantoaxial mediana anterior, como também do restante da coluna. Os achados são bastante típicos dessa condição, que é a odontoide coroada, que vem do inglês crowned dens. É uma forma peculiar de deposição de cristais de cálcio, que podem ser pirofosfato ou hidroxiapatita, em topografia periodontoide, e que nos cortes coronais podem mostrar esse aspecto em halo ou coroa, e daí vem o nome odontoide coroada. Pode ser uma manifestação isolada ou pode estar associada à condrocalcinose periférica, quando os cristais são de pirofosfato de cálcio. O predomínio é em mulheres, principalmente mulheres jovens ou de meia idade, quando os cristais são de hidroxiapatita de cálcio, ou em pacientes idosas, quando os cristais são de pirofosfato. E ambos os cristais podem coexistir na mesma paciente. A condição pode ser uma condição assintomática, pode estar associada ao que se chama síndrome da odontoide coroada, que é, na verdade, uma forma de pseudogota, que se caracteriza por uma constelação de sinais e sintomas, mais comumente cervicalgia aguda, com limitação da mobilidade, febre e sinais meníngeos. Nas radiografias, o que nós vemos são depósitos calcificados, amorfos, quando ocorre deposição, o predomínio de cristais de pirofosfato de cálcio, principalmente na topografia dos ligamentos da transição crânio-vertebral, os ligamentos alares e o ligamento cruciforme, ou formas que se caracterizam por depósitos nodulares densos, principalmente nas partes moles anteriores da odontoide, na topografia dos músculos longos do pescoço, que são cristais de hidroxiapatita de cálcio. Ainda nas radiografias nós podemos ver um aumento de partes moles pré-vertebrais, com erosões e alterações císticas do osso subcortical. Esses depósitos podem ou aumentar ou ser reabsorvidos no segmento da doença, mas a gente tem a complicação na radiografia de ter uma avaliação prejudicada devido à anatomia complexa. Tem muita superposição de estruturas e isso faz com que a radiografia não seja o método ideal para avaliação. Ela é mais bem avaliada com a tomografia computadorizada, é o exame mais sensível para demonstração tanto das calcificações como das erosões. Essas massas de partes moles podem ser variavelmente calcificadas, como a gente viu naquele componente retroodontoide da primeira paciente. O componente não era mineralizado, então você não necessariamente vai ter uma massa inteiramente calcificada. Isso principalmente na ressonância pode ter um diagnóstico bastante difícil. Degeneração atlantoaxial é um achado comum, principalmente pela faixa etária das pacientes com deposição de cristais de pirofosfato. A ressonância magnética ela não é o método de escolha para que a gente veja as calcificações, mas pode mostrar massas de sinal variável, principalmente em T2, ele demonstra inclusive as massas não mineralizadas, como nesse caso da primeira paciente, usualmente com predomínio de isocinal ou hipossinal, e pode haver edema ósseo. Esse edema ósseo é um marcador de inflamação local, e que a sintomatologia do paciente, ocasionalmente, pode estar relacionada, provavelmente está relacionada à deposição de cristais periodontoideus. E é o método de escolha para demonstração das relações com as estruturas nervosas regionais. A gente vai ver alguns casos mais adiante.
O tratamento da condição é um tratamento conservador, normalmente tem boa evolução, mas lembrar que pode ser uma condição recorrente, que vai e volta. Complicações incluem fraturas patológicas, quando as erosões são muito grandes, instabilidade atlantoaxial, compressão neural, também quando as massas são significativas, e é importante ressalvar que os exames de imagem firmam o diagnóstico. Não é necessário, inclusive é contraindicado, que você realize biópsia. É nossa função fazer esse tipo de diagnóstico. E que os métodos de imagem, principalmente tomografia computadorizada e ressonância, não são excludentes, ao contrário, eles são complementares. A soma dos achados faz com que você chegue ao diagnóstico. Mais alguns casos, um paciente de 77 anos, do sexo masculino, com cervicalgia, nós vemos na tomografia computadorizada os depósitos calcificados, principalmente pré-odontoideus. Existem erosões da cortical anterior da odontoide, também acima da odontoide, dando aspecto de odontoide coroada, e na ressonância magnética, erosões anteriores, nós também conseguimos ver, não tão bem como na tomografia, mas também é possível ver, e quando injeta contraste, existe realce no interior dessa alteração, indicando que provavelmente é um achado sintomático. Uma outra paciente de 47 anos, com a cervicalgia severa, nós percebemos que existe um depósito calcificado pré-odontoideo, mas a avaliação é difícil, existe superposição com as estiloides ulnares, com os ramos da mandíbula. É muito mais fácil de você ver na tomografia computadorizada, um depósito denso, um depósito alongado, na topografia dos músculos longos do pescoço, também uma degeneração significativa da coluna. Na ressonância magnética, a gente vê muito melhor as alterações degenerativas osteodiscais, percebemos que existe uma compressão da medula, mielopatia compressiva, inclusive, mas não é tão bem visualizado o componente calcificado pré-vertebral, um sinal intermediário em T1, sinal misto, áreas de baixo sinal, de hipersinal em T2, então para você ver a calcificação em si, a tomografia é o exame de escolha. Mais uma paciente de 89 anos, feminina, assintomática, ela veio fazer o exame, na verdade, para avaliação pré-operatória de implantes dentais. Nós conseguimos ver muito bem calcificações muito finas na topografia dos ligamentos, principalmente do ligamento cruciforme. Existe uma degeneração atlantoaxial mediana anterior, como do resto da coluna, é normal, a paciente de quase 90 anos de idade. E nós percebemos novamente aquele aspecto em halo ou em coroa, em topografia periodontoide, numa paciente que é assintomática. Lembrar que a presença das calcificações não implica em sintomatologia associada. Na maior parte dos casos, inclusive, principalmente em pacientes idosos, nós vamos ter as calcificações sem sintomatologia clínica relacionada a elas. Uma outra paciente, nesse caso, de 76 anos, com cervicalgia crônica, percebam na ressonância magnética erosões da porção anterior da odontoide e depósitos de sinal intermediário aqui em T1, tanto pré-odontoideo como retro-odontoideo, sinal mais baixo aqui na ponderação T2. Na tomografia computadorizada, as erosões e as calcificações são vistas de modo muito claro, com um aspecto mais nodular, a alteração degenerativa também da atlantoaxial. Mas percebam que o componente retroodontoideo, apesar de nós conseguirmos ver a massa aqui na tomografia, ele não é calcificado. Apesar de na ressonância magnética o sinal ser bem semelhante dos componentes retroodontoideo e pré-odontoideo, nós conseguimos demonstrar na tomografia que o pré-odontoideo é mineralizado e o retroodontoideo não é. Esse caso é bastante interessante, uma paciente de 71 anos com tetraparesia progressiva. Imagens sagitais de ressonância magnética, T2, T1, T1 pós-gadolínio. Nós vemos que existem massas pré-odontoides, retroodontoides, erosões bastante significativas, tanto no componente pré-odontoideo como no retroodontoideo, realce periférico após a injeção do meio de contraste. E na tomografia computadorizada nós vemos que o componente retroodontoideo não é mineralizado, o pré-odontoideo é mineralizado, ao passo que na ressonância magnética é o exame de escolha para que a gente mostre essa compressão da medula cervical. A gente já via nas imagens anteriores que a medula estava comprimida contra o arco posterior de C1, e essa paciente exibia calcificações das fibrocartilagens triangulares, principalmente à esquerda, com alterações erosivas
dos processos estiloides, então ela tinha um componente de deposição de cristais de pirofosfato de cálcio sistêmico, além desse componente cervical. Mais uma paciente, 65 anos, cervicalgia crônica agudizada, novamente, calcificações periodontórias muito finas, a gente consegue demonstrar muito bem na tomografia computadorizada, e além disso ela tinha calcificações discais em praticamente todos os níveis cervicais, uma escoliose cervical significativa e alterações escleróticas com irregularidade dos platôs vertebrais, erosões dos platôs vertebrais, principalmente aqui em T6, na vizinhança dessas calcificações. Além do componente da odontoide coroada, essa paciente tinha uma artropatia da coluna cervical por calcificações discais e alterações vertebrais secundárias. Essa exposição foi baseada num trabalho que nós publicamos em 2010, no Journal of Neuroimaging. Nós recomendamos esse trabalho para que vocês se aprofundem no tema. Além deles, mais 2 trabalhos mais recentes. E até a próxima com mais conteúdo para vocês. Um abraço, até lá.